Amigos queridos, desejo a todos um bom dia, com muitas vibrações, com muita alegria em seu coração, rogando aos nossos amigos espirituais que possam envolver a todos nesse clima de paz, de serenidade, de confiança, para que juntos possamos sentir a grandeza desse momento em nossa vida, restaurando nossas forças, buscando a mansuetude do conhecimento do Evangelho, e que esse Evangelho seja sempre para todos nós o alento de todos os dias, lembrando-lhes que Jesus nos disse que Ele era o médico de nossas almas. Que Deus nos abençoe e que possamos assim compreendermos a essência do Evangelho da manhã de hoje. Nós vamos ler então o item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que lançasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venha escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que tendes dois, e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 6 a 11, e capítulo 5, 29 e 30. Que nesta manhã os espíritos amigos possam nos auxiliar, trazendo a todos nós as vibrações de paz, de esperança e de alegria. Convidamos a todos para que esse momento seja para cada um de grande importância quando nós entramos na vibração do Evangelho de Jesus, pedindo à nossa Mãe Maria Santíssima que ela nos ilumine, nos ampare, trazendo a todos nós a compreensão, a paz e a esperança. Que Deus, nessa infinita bondade, neste amor que tem tanto nos alimentado, que nós possamos, Jesus, sentirmos cada dia mais fortalecidos pela fé e pelas essas vibrações que o Senhor tem nos trazido. Assim, Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem nos dado. Meus queridos irmãos, nós estamos falando hoje de um assunto que nós estamos bastante entrosados nele, porque nós estamos vivendo um momento com tantos escândalos morais e de toda sorte, que parece-me que é até mais fácil a gente compreender o que o Evangelho está nos trazendo nesta manhã. É importante quando Jesus nos disse que ai do mundo por causa dos escândalos. Quem provoca o escândalo? Somos nós. Então, imaginemos um pai que ama muito seu filho e que, de repente, ele tem uma atitude contrária ao bem com este filho. O que é isso? Isso é um escândalo. Então, nós precisamos entender o que é o escândalo. O Evangelho nos mostra que, no sentido vulgar,
Escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Nisso que nós estamos falando, um pai que, a pretexto de falar que ama o seu filho, e decide, por exemplo, tirar, furtar o seu filho, prejudicar o seu filho. Então, onde está a devoção? Onde está o amor? Onde está o carinho? Onde está o respeito? Então, isso é um escândalo. Muitas vezes nós pensamos que o escândalo é coisa que se faz lá na rua, de público. Não, nós estamos falando do escândalo que está na ação do nosso ser, na ação do nosso espírito, mas que gera uma repercussão em nossa intimidade consciencial. Então, Kardec nos mostra que a palavra escândalo implica sempre na ideia de um certo ruído, é aquilo que incomoda, é aquilo que não é condizente com a lei de Deus. E muitas pessoas contentam com evitar o escândalo, porque estes lhe faria sofrer o orgulho, que arrecadaria perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas. Quanto basta para que eles conservem repouso a consciência. Se são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. O que quer dizer isso, amigos? É que toda a palavra escândalo, ela precisa ser bem compreendida, porque ela tem um significado que a minha vontade quer dar, a minha intenção quer dar. E não é somente o que afeta a consciência do outro, não. É tudo aquilo que mostra a minha imperfeição, os meus vícios morais. Então, para que a gente possa evitar tudo isso, eu preciso ter muita atenção mesmo. E muitas vezes nós não compreendemos o que seja essa a oportunidade que estou tendo para corrigir essas arestas que ainda vivem em mim. E chegamos no mundo espiritual, além de nós percorrermos caminhos tão difíceis aqui, nós vamos deparar conosco mesmo. Então, é preciso que a gente corrija enquanto nós estamos a caminho, enquanto nós estamos no mundo, nós precisamos conceder alegria ao coração do outro, mas que essa coração, essa felicidade parta de dentro de nós, para que a gente possa caminhar enquanto nós estamos sob a luz do Evangelho de Jesus. E muitas vezes nós escandalizamos com o outro e não escandalizamos conosco mesmo. E é preciso que a gente escandalize conosco quando nós observamos a nossa conduta, que muitas vezes é contrária aos princípios que nós estamos aqui falando, que são princípios divinos, princípios superiores que falamos que abraçamos, mas nós não temos tido uma ação conforme nós deveríamos ter. Então, é preciso que a gente sabe que o escândalo ele existe justamente por nossa condição espiritual. Mas nós precisamos entender que toda correção parte de nós mesmos. Então, quando nós não compreendemos o que seja a essência, nós só falamos. E é por isso que nós ofendemos, nós magoamos o outro, depois nós queremos nos desculpar. E Jesus coloca para nós que o escândalo existe, porque ainda somos espíritos em níveis de provas, de expiação. Então, nós ainda estamos nessa condição. Mas Jesus disse: ai do homem que faz. Então, ele mostra que quando nós queremos dar uma de ingênuo ou mostrar uma ingenuidade diante dos fatos que fizemos, mostra também quanto a nossa personalidade ainda está em grandes desvios. E a palavra escândalo ela é necessária porque nós temos vários tipos de escândalo. No livro Consolador, Emmanuel pergunta: por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele porque o escândalo vier? Vamos ver o que Emmanuel nos disse. Num plano de vida
onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de provas ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Veja bem, amigos, nós esquecemos da nossa imortalidade. E quem assim procede, e não pode ser tratado como um filho de Deus, como uma pessoa boa. Por quê? Porque nós vamos ver que é preciso que a gente aprenda a isolar de dentro de nós tudo aquilo que o passado deixa vivo em nós, porque nós estamos numa outra reencarnação. E nós precisamos buscar na providência divina o amparo para que nos sustente, para que nos mostre que nós estamos sob a luz de Jesus, sob a luz das leis divinas. Por isso que o escândalo existe, porque muitas vezes ele faz parte, permeia a nossa vida. Hoje nós estamos vendo no mundo uma enxurrada de escândalos e com desculpas aparentes que muitas vezes nos constrange. É isso que Jesus está falando, é isso que Jesus nos chama de raças de incrédulo, de túmulos caiados, porque está cheio de podridão por dentro. E por que que nós que somos espíritas queremos fazer o mesmo escândalo? E é preciso que a gente aprenda a vencer essa tempestade íntima que muitas vezes traz dentro de nós a revolta, e muitas vezes nós também trazemos no nosso olhar, mais tarde, o arrependimento, porque nós vamos ver que as nossas imaturidades têm nos trazido grandes dificuldades para aprender. E quando nós valorizamos a oportunidade de hoje, de luta, de aprendizado, nós estamos aprendendo a servir e a construir, porque a reencarnação é uma nova oportunidade. Por que que nós vamos viver nas amargas experiências de ontem, amigos? É preciso que a gente aplique esse conhecimento para que a nossa vida tenha uma atitude superior, com esse olhar para o amanhã. Todos os nossos atos geram consequências, então é preciso que as palavras do Mestre possam nos ajudar a alinhar o nosso pensamento e nos colocar numa situação que somos educados, que estamos melhorando e não viver nessa situação lastimável que tantos têm seguido. E por que que o escândalo existe? Pelas intenções dos homens, porque ainda não temos dentro de nós o verdadeiro sentimento. E aí, quando nós recebemos estímulos, nós chamamos de tentação, são aqueles estímulos que muitas vezes estão dentro de nós e nós temos aquiescência para isso. E nós esquecemos que o papel da reencarnação é justamente para que nós possamos mudar, crescer e caminhar. E é por isso que Jesus disse que é necessário que haja escândalo no mundo, porque ele sabe que nós ainda somos imperfeitos. Mas não é por isso que nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. E aí ele fala, é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens punem a si mesmos pelo contrário de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, cujos inconvenientes acabam por compreender. Quem que é vítima? Somos nós, porque nós é que fazemos os nossos erros. Nós é que sai do nosso pensamento. Então, nós precisamos ver que muitas vezes nós somos aquele espírito que estamos numa situação bastante de cuidado, que são os acidentados da alma. Então, nós precisamos entender que somos espíritos que carregamos conosco muitas, mas muitas moléstias morais, e que nós precisamos sentir a grandeza do Evangelho de Jesus em nossa vida como um processo de soerguimento. E é preciso que a gente acolhe com carinho esses espíritos,
que muitas vezes ainda traz aspereza, são grosseiros, muitas vezes vivem no fogo do desespero, e nós precisamos lembrar que todos nós ainda temos um lado escuro dentro de nós, com tristezas, com comportamentos que não são corretos. Por isso que o mal ainda surge, sai de dentro de nós. Então, sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, diz Kardec, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhor dos homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornaria quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem, nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal é a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido, tal virá a ser da terra, quando houver progredido bastante. E nós estamos neste período, amigos. Nós estamos sendo convidados a entrar no mundo de regeneração, deixando esses sentimentos para que eles se transformem, para que eles possam compreender todo o bem que vai nos fazer quando nós seguimos Jesus, quando nós vivenciamos de forma reflexiva a palavra de Jesus e os nossos atos mentais modificam. E é por isso, amigos, que o lar é esse cadinho. Vamos aprender a amar, a servir, para que nós possamos dar exemplo, postura. E o Evangelho ainda nos fala: se vossa mão é causa de escândalo, cortai. Isso é uma figura enérgica que seria absurdo tomada ao pé da letra. Mas nós temos que entender que ela significa que cada um deve destruir em si toda a causa do escândalo. Então, é preciso que a gente veja que quando o Mestre nos fala da necessidade de sairmos desse processo de estagnação, a reencarnação é o único meio que nós temos para reprogramar, para que a gente entre melhor numa nova existência, contando com o amparo, a ajuda daqueles espíritos que vieram para nos auxiliar na forma de pais, na forma de mãe, de educador, de evangelizador. Amigos, nós não vivemos a lei de Talião, mas nós vivemos a lei de justiça, a lei do amor. Pense bastante no que você faz, pensa bastante no que deseja para o outro, porque nós precisamos retificar toda esta forma de pensar. Vigiai os nossos pensamentos e buscar o remédio do amor, da caridade, do bem. Por isso que o bem restaura, por isso que o bem, ele nos ajuda a vencer a nós mesmos, porque nós passamos a sentir outras vibrações. Saiamos desse labirinto de sombra que muitas vezes tem nos levado a grandes quedas. E nunca esqueçamos, amigo, em qualquer processo de reajustes nossos, recordemos que Jesus veio para nos ensinar, mas ele veio também para servir, para nos mostrar que é preciso que a gente aprenda a servir para que a gente venha corrigir. E a gente corrige amando, a gente corrige para sentir-se curado. Então, lembremos dessas situações. E para que a gente cure, eu preciso do médico. Isso, porque Jesus nos disse que os doentes é que precisavam de médicos. E se nós temos ainda tantos sentimentos doentes, somos capazes ainda do escândalo, somos nós que precisamos de Jesus. E que a palavra do Mestre reverbere em nosso pensamento, hoje e sempre. Agradecemos a Jesus por esta manhã de luz, de reflexões profundas, e que não sejam palavras, mas que elas toquem os sentimentos para as nossas verdadeiras mudanças. Que o passe não seja só um apanágio para pedir, mas um apanágio
para que nos leve a compreender a dádiva da providência divina a favor de todos nós. Jesus, querido Mestre, fluidifique as nossas águas, coloque nela o medicamento que tanto necessitamos, e que a doce e inefável paz do seu amor se estenda a todos os corações aflitos e inseguros. Mestre de amor e bondade, permita que as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade alcancem os corações de todos aqueles que ora compartilham conosco o nosso Evangelho. Que a doce paz do seu amor nos sustente e que as vibrações do Colégio Allan Kardec, o Grupo Espírita, possa renovar o pensamento dos nossos irmãos. Que assim seja.